Vou precisar do pedestal aqui. Obrigado, pastor. Em Salomão tinha uma taça dessa, hein? Pastor, obrigado pelo convite, pelo carinho, pela confiança. Louvo a Deus por estar aqui, conhecendo a igreja. Sempre passo aqui por Miraí, passo em frente à igreja e só achava bonita por fora. Eu estou conhecendo vocês, achando bonito por dentro. Louvo a Deus. Que bênção esse tempo de falar sobre família. Louvo a Deus por isso. Família é um assunto que é muito caro para mim, porque Deus tem me dado uma experiência tão importante com família, desde que nasci, não é? A minha família, a minha formação, pela graça de Deus, tem me abençoado tanto, e hoje com a minha família também não tem sido diferente. Está comigo a minha esposa, pedi para ela ficar de pé, fazer um sinal aqui. Andresa, bênção da minha vida. Deus nos tem abençoado com um casamento tão imperfeito, mas tão cheio de graça, não é? Famílias perfeitas são como montanhas azuis, você só vê de longe, tá certo? Quando você chega perto, não tem nada azul, mas são montanhas. Nossa família não deixa de ser família pelas intempéries, pelos ventos, pelos rios que batem, mas nós somos famílias abençoadas por Deus. Deus nos deu o privilégio de sermos pais, não é? Da Luísa com 16 anos, do Asaf com 14, do Josué com 12, do Raí com 10, da Raíssa com 8, do Rian com 4. Amém. Deus é bom. Animou ou não? Vai fundo, dá certo. Tá bom? Fica com medo não. Ok. Talvez você esteja curioso, né? Por que nós temos 6 filhos? 3 o Senhor nos deu do ventre, 3 o Senhor nos deu do coração. Nós temos a experiência de ter como nossos mais 3 crianças que o Senhor tem nos dado. Portanto, somos 6 almas. Isso é bênção. Não pense no teu filho como um gasto. Pense no teu filho como um investimento. Filho é herança, e herança enriquece. Então, olhe-os como preciosidades da parte de Deus. Muito importante que você entenda isso, que você perceba isso da parte de Deus. Vocês estão hoje tratando sobre família firmada na rocha. E que assunto importante. A rocha é Cristo, desde já sabemos disso. A rocha são as palavras de Jesus que as pomos em prática. Jesus, fechando o Sermão do Monte, disse que há aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, e aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam. E ele dá a instrução como que 2 casas, uma casa firmada na rocha e outra casa firmada na areia. As casas são idênticas. Olhando de fora, ninguém sabe. Mas todo mundo sabe a diferença quando os ventos batem, quando os rios enchem e quando a chuva forte cai. Portanto, você percebe onde a tua família está alicerçada e onde a tua vida está alicerçada quando as tempestades se avizinham. Nós não somos provados ou aprovados na bonança. Nós somos aprovados com prova. Ninguém é aprovado na escola.
sem fazer prova. E quando a prova chegar, perceba, Deus está querendo aprovar você. Em 1 Coríntios capítulo 11, vai dizer que Paulo sabia que havia litígios e discordâncias dentro da igreja, mas ele disse assim: é até bom que aconteça, para que os aprovados se tornem manifestos. Olha só, você só é aprovado quando algo difícil acontece. E nós vamos hoje, eu quero, permitindo o Senhor, pela graça de Deus, lançar as bases daquilo que nós entendemos como família, para que amanhã se suceda os ensinos, tanto na parte da manhã quanto à noite, não é, pastor? Sei que amanhã vocês vão ouvir também aqui a palavra de Deus, e eu quero recorrer, portanto, ao início da família, e eu quero ler com vocês um texto tão importante, que se você se atentar a ele, a tua família poderá evitar tantos desgastes e tantas quedas. Eu quero convidar você a que abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Versículo 15, diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e a descendência dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Versículo 21. E o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. E fez Yahvé, como diz a versão projetada, túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Por tua palavra te louvamos, ó Deus, e rogamos que nessa noite o Senhor seja louvado e exaltado, as famílias sejam edificadas, seja o Senhor glorificado em tudo que for dito, em nome de Jesus, amém. Você sabe que Deus criou o homem e a mulher e os colocou no jardim. Acontece que tinha um visitante, e o visitante não era outro senão Satanás, a serpente astuta, aquele que é intruso na presença de Deus. Ouça isso: se no Éden, onde Adão, Eva e Deus conviviam, porque Deus visitava ao cair da tarde, se naquele ambiente tão extraordinário Satanás veio ardilosamente, não será diferente, até nos lugares mais santos que frequentarmos. Veja, Satanás não tem posse, mas ele vai atrás de destruir aquilo que Deus fez. Se ele perdeu a tua alma para o inferno, ele tentará montar o inferno ao teu redor para que tu não tenha paz. Perceba isso. Veja aqui que o texto diz, capítulo 3, agora eu convido você, a exposição do capítulo 3, até onde lemos, porque no verso 1 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele,
nem tocareis. Se o fizerdes, certamente morrereis. Verso 4, leia comigo aqui. A serpente então alegou à mulher. O que ela disse? O que foi que Deus disse? Com certeza morrereis. O que foi que a serpente disse? Não morrereis. Deixa eu lhe dizer. Quando Deus criou o Éden, Deus criou o homem. Vá ao capítulo 2, do versículo 14, e você vai perceber, capítulo 2, versículo 15, e você vai perceber o que Deus ordenou. E o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim para zelar por ele e nele fazer as suas plantações. Zelar por ele. Deus governava sobre tudo. E agora, o corregente de tudo isso é Adão. E nós temos uma visita no Éden, que Adão em primeira instância não aparece. A conversa é com Eva e a serpente. O guardião é Adão, mas Adão não está em casa. Quem atende a porta é Eva. E Eva começa um diálogo que não tinha acontecido ainda. Eva começa a perceber que tinha possibilidades de tomar decisões contrárias a Deus. E perceba aqui que Satanás tem uma missão: fazer de Deus um mentiroso. Não foi isso que Deus disse? Ele está averiguando se Eva sabe. E ela sabia. E ela repete o que Deus disse. Porque Satanás faz um teste. Ele não disse que vocês não devem comer de nada aí? Ele está tentando tornar o mandato de Deus sem graça. Você não pode nada. E Eva disse: não, eu posso tudo, só não posso isso aqui, porque isso aqui é dele. Por que você não pode? Porque ele disse: se a gente comer, morre. O que a serpente diz? Não. Mulheres, o que Deus disse a vocês? Deus não disse a vocês que a beleza feminina está numa alma doce, e não nos vestidos, e não nos penteados? Isso não está em sua palavra, em 1 Pedro, capítulo 3, a partir do versículo 1? A pergunta é: vocês acreditam nisso? Ou vocês acreditam que se perderem 1 quilo a mais ou 5 a mais, serão mais desejadas ou mais felizes? Percebe que a serpente está tentando dizer a você que aquilo que Deus disse é mentira? Percebe, mulher, que você está hoje se precificando por quanto você pesa? E o quanto você parece com a boneca Barbie ou não? Porque a Bíblia diz que o teu valor está dentro de você. Mas as novelas, os filmes, as séries dizem que você precisa se parecer com as beldades da mídia. E você crê. E metade das depressões hoje em dia são nas coisas que você acreditou e que não são verdade. É Satanás tentando bater na cabeça do teu coração, dizendo: olha, na sua mente, nos pensamentos da sua alma, dizendo: olha, o teu valor está em que os outros te admirem. Percebe então que o Éden começa a ser minado e você começa a dar voz. É verdade. É verdade. E você começa então a buscar o seu valor naquilo que Deus não criou. E veja, eu não estou dizendo para você não se cuidar. Tudo bem? Mulheres, cuidem-se. Jequiti, Avon, Boticário, mas o quê? Está liberado. Tudo bem. Bota o cabelo para lá, bota para cá, seca, estica. Mas não acho que o teu valor está nessas coisas. Porque um dia tudo isso vai cair. Você pode esticar uma vez, pode esticar duas, pode cortar para lá, fatiar para cá. Vai ter uma hora, minha irmã, que não vai dar certo. E vai ter uma hora que se tu conseguir esticar tudo, tu vai morrer esticado, porque tu vai morrer. Agora deixa eu lhe dizer,
Não estou dizendo para você não se cuidar, estou dizendo para você cuidar do teu coração. Porque tem uma hora que o teu dinheiro não alcança o que a mídia exige. Tem hora que o teu corpo não responde mais. Mas veja, um espírito gentil, um espírito doce, uma alma cheia de Deus, ninguém pode roubar de você. E Satanás está no Éden para roubar isso de você. Porque Deus colocou Adão, mas Satanás fez questão de entrar para autorizar Eva, porque ele gosta de transferir responsabilidades dadas por Deus. Ele gosta de quebrar as ordens que Deus criou, porque o guardião é Adão, mas veja, Eva é abordada. E há um problema aqui. Satanás é o primeiro feminista. Você pode, mulher. Vá adiante. O seu valor está em que você tome decisões porque você é capaz. E é mesmo. E Satanás sabia que a mulher era inteligente mesmo. Mas veja, ele está dizendo para a mulher: ocupa um lugar que não é teu. Porque Deus disse assim, mas você não precisa crer. E o texto diz que Satanás entra no seio da família criada por Deus e começa a lançar dúvidas sobre o caráter de Deus. E fé, veja, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Fé não é saber ou crer que Deus vai fazer alguma coisa que você pede. Fé é primeiramente crer no caráter de Deus. Saber que ainda que Ele não faça o que você pede, Ele está certo sempre. Isso é fé. É o meu filho pequeno que pode ficar aqui em cima e eu dizer a ele lá embaixo, pule. E ele pula, porque ele sabe que eu não vou deixá-lo cair. Ele crê que pode pular. Portanto, a dúvida que Satanás deseja colocar nas famílias é exatamente a dúvida do caráter de Deus. Portanto, mulheres, fica aqui um aviso para vocês. Não aprendam com a mídia como ser mulher. Aprendam na palavra de Deus. Está aqui o manual da feminilidade original. Está aqui a doçura impregnada de Cristo na sua vida. Não acredite que você precisa ser como a mulher do filme, da série ou da internet. Não. Acredite que você precisa ser como as santas mulheres da palavra de Deus. Imperfeitas que eram. Mas veja, elas estavam cheias de Deus. O texto nos diz que nesse momento, Satanás lança mais um de seus ardis. Na verdade, Deus, verso 5, sabe que no dia em que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, diz o texto, tomou o seu fruto, comeu dele e deu ao seu marido, que também comeu. Veja, havia alguma árvore no Éden feia? Não. Havia alguma árvore no Éden boa para dela comer, que não fosse boa para dela comer? Também não. Mas só tinha uma desejável para dar entendimento. E veja que todas as árvores eram boas, apetitosas e lindas, mas a insaciedade gerada por Satanás no coração sempre faz com que nós queiramos aquilo que ainda não temos. Se eu tivesse só mais isso. Se eu tivesse uma casa própria, então nossa casa seria feliz. Se eu conseguisse formar na faculdade, ou se eu conseguisse, quem sabe, trocar de carro, ou se... Não.
Veja, que Deus tinha feito o Éden perfeito. E agora Satanás põe em dúvida se tudo estaria bem. E agora essa dúvida se consolida no coração deles. E a falta de paz acontece. E o texto diz que agora entrou o homem. E o marido comeu. Veja que coisa interessante. Adão age passivamente aqui. Adão não age como o guardião. Adão não atende a porta, porque Adão negligencia a missão que Deus o havia concedido, imposto. A missão do homem é guardar o lar. A missão do homem é liderar a casa contra Satanás. É ser um muro de bronze contra as hostes infernais. É estar como sentinela. Mas veja, quando isso é rompido, nós temos a desordem. Perceba aqui que a missão dada por Deus a Adão agora está sendo negligenciada. E Adão toma uma decisão por tabela. Bom, o texto diz, então, que isso aconteceu porque não fora Adão responsável por dizer não à serpente. Homem, o quanto você tem se empenhado para ser o guarda da sua casa? Você ora com a sua família? Ora por eles? Eu vejo pais se matando de trabalhar, e essa é a nossa função, se esmerar pela família. Eu vejo pais preocupados em saber se o filho está aprendendo inglês, isso é bom. Se ele está bem antenado nas questões cibernéticas, isso não é ruim até certo ponto. Se ele está aprendendo uma profissão desde cedo, e tudo bem com isso até certa medida. Mas eu não vejo pais preocupados, homens preocupados se os seus filhos estão orando. Se eles estão lendo a palavra, porque eles só lerão a palavra se você lê-la com eles. Eles só aprenderão a orar se você orar com eles e por eles. Hoje pela manhã, eu estava com o Josué, eu de número 3. Estávamos eu e ele dando uma volta. A cada oportunidade, por vezes em sábados pela manhã, eu saio com um deles, sozinhos. E já temos marcado uma saída, eu e minha esposa. Só nós. Legal. Tomar um café. Dá um giro na cidade. E enquanto o giro acontece, meu filho, como está teu coração? O que está na escola? Está tudo bem lá? E a igreja está legal? Tudo certo? Você tem orado, meu filho? Você ama Jesus? Ele tem 12 anos, mas ele sabe responder essas coisas. Filho, você deve amar a Jesus mais do que todas as coisas e do que todas as pessoas. Você está buscando ao Senhor, filho? Você compreende que você deve fazer isso? Perceba que o coração do filho, o coração da esposa deve ser guardado como um Éden precioso. E deixa eu lhe dizer, se você não orar por teus filhos todos os dias, se você não ler um trecho da palavra de Deus com ele todos os dias, Satanás vai jogar lixo na cabeça deles. E você sabe disso. Porque na escola, com os amigos, na internet, você não pode estar com ele 24 horas, nem que você tenha um só. Não adianta, você não consegue. E são espertos. Mas veja, se a palavra de Deus, que é o evangelho poderoso, for plantado no coração deles, o lixo será jogado fora. A questão não é se o inferno joga lixo. A questão é, o lixo é jogado fora todos os dias? Percebe quando você tem uma lixeira e você põe um saco plástico e joga lixo e de repente você faz assim, ó.
jogou fora, está sem o lixo. Agora deixa sem a lixeira, deixa sem o saco plástico, a lixeira vira um lixo. E é difícil, você tem que lavar tudo. A palavra de Deus, quando chega primeiro no coração dos seus filhos, logo pela manhã, perceba que este é o ambiente tratado agora, e está precavendo o coração e a mente do seu filho, para que o lixo não permaneça, porque ele será jogado. Ele será jogado. A serpente vai encostar nele também, mas você precisa chegar primeiro. Vocês estão entendendo isso aqui? É importante demais, e não espere que sua esposa faça isso. Faça você, homem. É importante que você perceba a grande missão que Deus tem dado a você, cuidar do Éden. E nós somos tão imperfeitos, e não há ninguém que conheça mais as nossas imperfeições do que a família. Mas veja, os teus filhos, a tua esposa, precisa entender que você é um homem imperfeito que busca Jesus Cristo perfeito. A semelhança com Cristo é o que garante a tua caminhada e não os teus méritos. Está aqui Adão, que não vive sacrificialmente. Paulo vai dizer que maridos devem amar a esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amor sacrificial. Isso vai, querido e querida, desde as coisas mais simples às coisas mais complexas. Sim. Num simples ato de sentar num lugar público para comer com a família, o homem não senta de costas para o perigo. Ele está de olho na porta, porque se alguém entrar, ele entra na frente para morrer pela família. Ele sabe o que está acontecendo. Agora veja no campo espiritual, você precisa ser proativo e entender o que está acontecendo, onde meu filho estuda, o que ele está ouvindo, o que Satanás está colocando no coração dele. E faz uma parceria com a tua Eva, para que ela também fique atenta, porque a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Percebemos aqui então que famílias firmadas na rocha são famílias que ouvem o que Deus disse e põem em prática. Percebeu o que Jesus disse? Percebeu o sensato e o insensato? São esses. Qual foi o problema de Adão e Eva? Não foi a mordida. O problema de Adão e Eva foi a rebelião contra Deus, de não fazer aquilo que Deus ordenou. Compreenda, meu irmão, minha irmã, que essa palavra de Deus vai evitar muitos problemas que o lixo do mundo vai fazer com que aconteça na sua família. Os olhos, verso 7, dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Fizeram cintas para cobrir-se, na versão que os irmãos. Cinta de quê, gente? Folha de figueira. Isso dura quanto? Pouco. Compreende aqui? Agora veja. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, verso 8, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Lê o 9, por favor. Somente os homens. Ok. Convocou quem, gente? Ué, mano, foi a Eva que comeu? Compreende? Percebeu aqui que o homem agora responde: ouvi tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesse? Respondeu então o homem: a mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. Eva come primeiro, mas Deus pergunta primeiro a Adão:
Percebeu, mulher, de quem Deus vai cobrar o problema? Percebeu que a tua submissão não é algo infundado, porque quem vai responder diante do Senhor é o teu marido? Percebe agora a responsabilidade de Adão, porque foi ele que afrouxou a corda, e agora é ele que tem que responder diante de Deus. Veja, quando você tem um aquartelamento, quando você tem um quartel, você sempre tem um oficial, você tem um suboficial. Os dois são oficiais. Mas pensemos que o oficial saia e o suboficial fique de guarda. O quartel pegou fogo. Quem responde? O oficial. Não é o suboficial. No Éden, quem responde é aquele que tem a missão e não aquela que tem a submissão. A missão de Eva é uma missão que está guardada na missão de Adão. Por isso ela tem uma submissão. Não é que ela é incompetente. Não é que ela não pode. É que Deus não deu essa ordem. E deixa eu lhe dizer, mulher, Satanás disse para você, esse negócio de submissão ao marido é coisa inventada pelo homem. Não. Lê a palavra. Agora, marido, entenda bem o que é submissão. Não é subserviência, não é chicote, não é humilhação, é vida em amor da tua parte, sacrifício. Porque o líder é o primeiro servo. Líder é aquele que dá a sua vida para servir. Portanto, não tem relação com autoridade de valor e nem de essência, porque em Cristo não há homem e não há mulher, não há judeu, não há grego. Todos valem a mesma coisa. Mas veja que as responsabilidades são diferentes. Mulheres, deixa eu perguntar para vocês. Eu acho boa sempre essa pergunta. Alguém chega na sua casa, 20 para meia-noite, e bate forte assim, ó. A você, seu marido e as crianças em casa, quem é que atende a porta? Hã? Muito obrigado. Entende que ele tem a missão? Nessa hora tu quer que ele atenda. E é isso mesmo, está certíssima. Se alguém tem que morrer primeiro, que seja ele. Nem que ele seja o primeiro a gritar. Tudo bem? Mas é ele. É ele que atende a porta. Porque ele tem o que, gente? A missão. Você percebeu, mulher, que geralmente os maridos, os homens têm mais força? Que ele tem uma aparência mais grotesca e uma voz mais intimidadora que a sua? Você é doce. Você não põe medo em ninguém, em nada. Eu vim do Rio de Janeiro, onde a maioria dos assaltos de carro são para mulheres. Porque vocês são alvos preferenciais dos bandidos. Por quê? Porque a aparência de vocês é singela. Não tem a ver com competência. Eles são tão competentes com coisas que nós jamais poderíamos fazer. Principalmente na questão de ter filhos. Minha esposa me diz assim: amor, pega aquilo tal que está em tal lugar. Cadê que eu acho? Burro toda a vida, não consigo achar. Aí vem meu filho me ajudar. E nada. E ela chega, diz assim, está aqui, ó, é isso aqui. Ela vê de maneira diferente, enxerga cores diferentes. A gente é meio esquisito, tem coisa que não entra no nosso radar. Mas homem, preste atenção, tem coisa que só está no nosso radar. Tem perigo que só a gente vê. E desses Deus vai cobrar de nós. Monte guarda, comece a orar pela tua família. E comece a perceber que Deus deu a você uma missão que é maior do que você e do que eu, mas Ele prometeu que estaria conosco. O Éden tinha o tentador, mas Deus também os visitava toda a tarde. Veja, o homem diz: tive medo porque estava nu e me escondi, verso 11. Deus perguntou outra vez: quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore
qual te ordenei que não comesse? Verso 12, o homem respondeu: a mulher que tu me deste deu-me da árvore e eu comi. Sempre procuramos culpados. Aqui, ó. Essa aí que o Senhor me deu. Está tudo dando errado, que se eu tivesse casado melhor, a coisa engrenava. Deixa eu lhe dizer, 50% do problema do teu casamento é você. Pelo menos. Os outros 50% deixa para ela, tudo bem? Vamos assumir metade, metade? Porque uma só carne, meu irmão. Não foi a mulher que tu me deste. Nós erramos, Senhor. Lembra de José e Maria quando perderam Jesus em Jerusalém? Eles ficaram procurando culpados ou voltaram pelo mesmo caminho até achar Jesus juntos? Percebe então que a questão não é o problema. A questão é que enquanto nós estamos procurando culpados do problema, nós não vamos encontrar solução. E na família, quando há um problema, uma dificuldade, uma dor, nós não devemos estar interessados em quem errou, mas em quem conserta, e é Deus. Você só encontra isso em oração e na palavra. E o Senhor Deus perguntou à mulher: que foi que fizeste? O que ela respondeu, gente? A serpente. Joga para o lado. Ela me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: porque fizeste isso, serás maldita entre todo o gado, entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre, comerás o pó todos os dias da tua vida. Agora ouça o verso 15. Estabelecerei inimizade. Lê comigo. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Todos os dias que Deus chegava no Éden, estava lá os amigos de Deus, Adão e Eva. Mas teve um dia que ele chegou e não estavam lá mais os amigos de Deus. Estava lá o inimigo de Deus, Satanás, e estavam lá dois inimigos de Deus, Adão e Eva. Inimigos de Deus, dignos de morte, dignos da sentença mortal. E Deus agora olha para aquele trio de rebeldes, porque o que acontecera na eternidade com Lúcifer, agora ele consegue reproduzir no Éden. Ele tenta roubar a glória de Deus com o casal. E veja, preste bem atenção no que Deus diz para a mulher. Está vendo essa amizade entre vocês aí? Um dia eu vou acabar com ela. Eu estabelecerei a inimizade entre vocês. Sabe que promessa é essa? Um dia eu vou converter o coração de vocês. E quem fará isso? Esta descendência de inimizade será entre a descendência da serpente e a descendência da mulher. E haverá um que vai, sim, ser picado, mas ele pisará a serpente. Olhe para a cruz e você vai ver um Cristo ferido. Mas olha, ao terceiro dia, ele ressurreto. Ele pisou na cabeça da serpente e venceu a morte. A inimizade contra Deus agora não precisa prevalecer. Agora, inimigos de Deus podem ser tornados amigos. E o nome dessa doutrina é reconciliação. Uma família firmada na rocha é uma família que já se reconciliou com Deus em Cristo Jesus. Que olha para Satanás como inimigo, mas que olha para Deus como seu bem maior. Que olha para o inimigo como mentiroso, mas em Deus esteja toda a verdade. Percebe que agora Satanás quer continuar fazendo de Deus um mentiroso? Porque quanto mais ele consegue colocar isso na tua cabeça, mais adeptos ele consegue para si. Então comece a crer mais naquilo que Deus diz. Agora deixa eu perguntar para os homens, porque essa pergunta é boa para os homens.
A Bíblia diz, como disse para as mulheres agora há pouco, que a beleza da mulher não deve ser do vestido, dos trançados dos cabelos. Não é isso que Pedro diz, primeira carta, capítulo 3? E eu perguntei a elas: vocês creem nisso? Mais da metade não crê nisso. Deixa eu perguntar para os homens: e vocês? E nós cremos nisso? Porque metade da crença das mulheres em achar que elas não são o que são, porque os homens acreditam que elas devem ser como o diabo diz que devem ser, e não como Deus disse que deve ser. Metade de corações amargurados de mulheres são homens que dizem para as mulheres que elas precisam ser o que a mídia diz que elas devem ser. E aí você percebe famílias disfuncionais, porque são homens agarrados em telas e em imagens de mulheres perfeitas, que muitas vezes denigrem a honra de suas esposas, porque eles querem aquele padrão. Mas o padrão bíblico é um padrão interiormente santo e generoso, fiel a Deus. Ou você acha que você terá uma esposa sem ruga nenhuma o resto da vida? Mulher de verdade tem ruga, tem estria, tem cabelo branco, tem celulite. Mulheres, digam amém. Tá fraco esse amém, hein? Vocês têm que acreditar nisso, hein? Tem problema nenhum você querer dar uma esticadinha aqui, ali e tal. Ok, se cuida, sem problema. Eu estou dizendo que isto não deve governar teus pensamentos. Assim como para o homem, isto não deve governar os seus pensamentos. Louvamos a Deus pela vida da esposa enquanto ela está jovem, mas um dia ela, assim como nós, também ficará idosa. E tu acha que vai ficar o Dom Juan para sempre? Hã? Você lembra de Davi, quando não foi à batalha, na época da primavera? Ao invés de estar na batalha, estava lá no terraço, olhando Batseba tomar banho, e mandou chamá-la e adulterou com ela. Lembra disso? Muito bem. Agora vá lá no primeiro livro dos Reis, capítulo 1, e você percebe Davi velho na cama, e colocaram do lado dele uma mulher chamada Abisag, ninguém menos do que a Miss Jerusalém, a mulher mais bonita do reino, porque tentaram levantar a majestade e a moral de Davi através da beleza e da sensualidade de uma mulher. E a Bíblia diz: ele, porém, não teve intimidade com ela. Mas chega então a esposa de Davi e diz: olha, o teu filho precisa ser rei e tem outro usurpando o trono dele. A Bíblia diz que Davi levantou-se e deu ordem para que Salomão se tornasse rei. Perceba que aquilo que Abisag não conseguiu na sensualidade, agora o velho Davi dá ouvidos à sua esposa e faz o que precisa ser feito. Agora veja, o texto diz, e depois disso, verso 21, o Senhor Deus fez roupas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Roupas de pele. Como foram as roupas que eles fizeram para si? De folha. Durou quanto? 10 minutos? 10 dias? Não sei. Não serve para muita coisa. Mas e roupa de couro? Dura quanto? Você morre, ela fica. Tá certo? Deixa eu lhe dizer, tudo aquilo que o homem faz para tentar tapar a própria vergonha diante de Deus, acaba rápido. De tal maneira que é o próprio Deus que tem que descer para resolver o problema. E quando Deus resolve o problema, Ele resolve de maneira definitiva. Roupas de pele. Deus não matou Adão e Eva, mas Deus matou um animal. Porque você não tira a pele de árvore, tira de pele de animal. E está ali a primeira morte no Éden. Adão e Eva não sabiam que sangue era vermelho. Adão e Eva nunca tinham visto a morte. Mas agora o próprio Deus desce e está matando um animal.
e diante de Adão e Eva vai dilacerando o animal, arrancando-lhe a pele, deixando-o em carne viva, morto no chão, ensanguentado. E agora o próprio Deus, alfaiate de todos os alfaiates, faz uma peça. E o texto diz que não é Adão e Eva que vestem, mas Deus os vestiu. Porque nem aquilo que Deus dá a gente sabe usar. Até para usar aquilo que Deus dá, Deus precisa ter misericórdia de nós. E agora eles são vestidos. E a vergonha do pecado é simbolicamente vencida. Olhe para Cristo. João capítulo 1, versículo 29. João Batista olha e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Depois do Éden, o primeiro animal morreu. E o Velho Testamento é um banho de sangue. Um animal morrendo após o outro. Um sacrifício após o outro. Holocaustos de animais. Todos os anos, a adoração do povo de Deus era encharcada de sangue. Agora perceba, um dia o descendente da mulher aparece entre os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ele não veio à toa, ele veio para sangrar. A Bíblia diz que nas suas feridas nós fomos sarados. A Bíblia diz que ele verteu todo o seu sangue. E agora este sangue que jorra gotejando no chão da Palestina, lá no Gólgota, vai encontrar-se com o primeiro sangue do primeiro animal, salvando a todos aqueles que creram na promessa. Mas este sangue também continua na história, olhando para frente, e alcança todos aqueles que creram no cumprimento da promessa, que é Cristo. Qual é a saída para a sua família? O que vai aplacar a vergonha da sua família? O que vai refazer o cenário que Deus deixou pronto, mas o pecado destruiu? O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Cristo é a rocha pela qual nós somos firmados. Os ventos, os rios, as tempestades, elas vão se avizinhar, e o problema, o que destrói a casa não é o vento, não é o rio e nem a tempestade. O que destrói a casa é o alicerce. É aquilo que as pessoas não veem, porque é o mesmo rio, a mesma tempestade, a mesma chuva e os mesmos ventos bateram na outra casa, mas ela não caiu. Deixa eu lhe dizer, finalmente, a aplicação para a sua vida, finalmente. Ouça o que Deus diz em sua palavra sobre a família e cumpra. Você vai conseguir, porque Ele prometeu que o Espírito Santo nos seria concedido. E se em algum momento nós falharmos, a palavra de Deus diz que nós temos um advogado fiel. Teu casamento está uma tragédia. Ok, coloque diante do Senhor. Ele é o dono de todas as coisas. Você acha que seu filho não tem mais jeito, não tem mais saída? Coloque o teu joelho no chão e comece a falar com Deus. Ele pode o que você não pode. Teu filho pode evitar as tuas conversas, pode evitar as tuas palavras, pode evitar os teus abraços, mas ele não tem defesa contra as tuas orações. Ou nós oramos a um Deus morto? Não, nós oramos a um Deus que é vivo, poderoso, santo, justo, e Cristo veio para nos mostrar que Ele sabe das nossas dores. Que a tua família seja firmada na rocha. Que a graça de Deus sobre a nossa vida seja derramada mais uma vez. Quero orar com você. Meu Deus, pela tua palavra te louvamos. E hoje pedimos, ó Deus, a tua intervenção nas famílias que carecem de ajuda. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor ajude a jogar o lixo fora.
Que o Senhor restabeleça o padrão daquilo que estava no Éden, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos. Ó Deus, tem misericórdia da família de cada um de nós, porque precisamos e dependemos do Senhor. E que esta igreja prevaleça para a tua glória, e que as famílias desta igreja e daqueles que estão aqui visitando prevaleçam para a tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Pastor, obrigado pela oportunidade. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Falar aqui também bonito. Glória a Deus. Quantos foram abençoados com essa palavra, irmãos? Deus abençoe pastor Áquila, sua esposa, sua família, a igreja em Muriaé. Que a bênção de Deus seja sobre vocês. Fomos muito edificados. Eu estou saindo daqui agraciado por essa palavra, irmãos. Como Deus é bom, falando conosco, nos chamando, nos relembrando, nos levando para o centro da sua vontade. É assim que eu desejo dele para o nosso coração, em nome de Jesus. Esse tema, família, mês de maio, é o mês da família. E a gente tem falado sobre isso nas quintas-feiras, temos ministrado. E a gente sabe que é uma luta, irmãos? Porque se fosse congresso de avivamento e muitas pessoas se despertam, conferência do Espírito Santo, eu vou estar lá. Mas a igreja começa dentro da nossa casa. E se nós não valorizamos isso, esse tempo de aprendizado, de ensino, e eu vejo muitas pessoas negligenciando isso, mas que nós possamos valorizar, ainda dá tempo, irmãos? Amanhã continua, em nome de Jesus. Pastor Cláudio, um amigo nosso também, estará aqui amanhã de manhã, um grupo de louvor abençoado, ministrando louvor. Pastor Cláudio da Wesleyana de Gricema, ele estará aqui ministrando a palavra do Senhor. E amanhã tem almoço da família, amém? E como é que vai funcionar o almoço da família? A igreja está fazendo arroz, tutu e macarrão, e os irmãos vão trazer a mistura, amém? Então vocês trazem a mistura: frango assado, costelinha, carne de porco, o que vocês quiserem, em nome de Jesus, traz para o almoço da família. Pastor, os jovens vão trazer refrigerante, amém? Quem não é casado aí, não está em família, pode trazer refrigerante. Deixa é Deus te usar na Coca-Cola. Estou brincando, irmãos. O que você quiser pode trazer, suco, refrigerante. Vem para cá. O culto amanhã, de manhã, começa 9h30, tá bom? Estaremos aqui e logo após, diretamente o almoço para a glória de Deus, ok? E amanhã à noite, às 19h30, pastor Carlos Henrique, da Metodista do Porto e de Muriaé, estará aqui falando conosco mais uma vez. Seja conosco, venha buscar a face do Senhor, venha ouvir em nome de Jesus. Não deixe as informações de Satanás entrarem, descarte e venha receber aquilo que Deus tem para você, amém? Tem cantina após o culto, já preparamos aqui, está bonitinho ali com as mesas. Uma noite aí para você comer um pastel gostoso, pastel de queijo, carne moída e churros, amém? Pastel de doce de leite top, amém? Em nome de Jesus. Então você pode vir para a cantina, senta ali com a sua família, tem um tempo precioso de comunhão na cantina ali. Se você não tem dinheiro para a cantina, me procure, que eu sei quem tem, eu vou te mostrar, tá bom? Quem está sem dinheiro me fala que eu te ajudo a achar quem tem, tá bom? Em nome de Jesus, vamos agradecer ao Senhor. Pastor Áquila, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus abençoe o senhor, sua esposa. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, muito obrigado, Jesus, pela palavra do Senhor no nosso coração.
Obrigado, Deus, pela mensagem do Senhor. Deus, não podemos acreditar naquilo que Satanás está dizendo. Queremos apossar da mensagem do Senhor, daquilo que o Senhor está dizendo. Está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim que o teu filho venceu. Pai, a nossa oração é que o Senhor continue nos ensinando a edificar sobre a rocha, sobre a tua palavra. Abençoa a tua igreja. Essa oração que fazemos a ti, no nome de Jesus. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês e com todo o povo espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Deus abençoe, aplauda o Senhor. Está encerrado em nome de Jesus.